Bom dia de novo, todo mundo. Boa tarde, boa noite. Hoje vamos comentar o conteúdo da aula 11. As duas coisas principais sobre quais a gente vai falar é a distribuição condicional e a esperança condicional. Então vamos começar pelo começo. A esperança condicional. Nós tínhamos definido, ainda na IP, uma tal probabilidade condicional. Um objeto que dá o valor da probabilidade que x pertence a B, dado um outro evento A. Vamos supor que nós conseguimos formalizar essa definição da IP para cálculo de probabilidade para a nossa matéria, quer dizer, introduzir uma definição correta em termos de espaço de probabilidade e tudo isso, sigma álgebra, blá blá blá. Então, nesse caso, vamos supor que a gente consiga definir isso e consiga provar que essa função, esse mapeamento para x é uma probabilidade, quer dizer, satisfaz os axiomas de probabilidade. Então, nesse caso, nós podemos também definir a função de distribuição acumulada e também condicional. Ela vai ser também condicional, né? Função de distribuição acumulada é condicional de x dado A. A definição vai ser a mesma, só que agora, em vez de probabilidade x sendo menor ou igual do que x minúsculo, vai ser a probabilidade condicional. X, a variável aleatória x menor do que o parâmetro, dado o evento A. Se nós conseguimos definir a função de distribuição acumulada condicional, aí a gente vai poder definir também todas as características da distribuição. É importante ter aqui a probabilidade mesmo, não uma função aleatória desses valores de x. Máxima probabilidade, quer dizer, satisfazendo certos axiomas. Mas, então, vamos supor que isso é feito, definido de maneira adequada, a gente já vai definir. Mas, então, nesse caso, nós podemos definir todas as características da nossa distribuição. Entre outras coisas, o valor esperado. E a definição vai ser igual à definição comum, só que agora, no lugar da distribuição acumulada da variável comum, vai ser a distribuição acumulada condicional, dado o evento A. Mas, além disso, a definição é igual. E igual ao caso comum, digamos assim, sem condição, nós falamos que esse integral dá o valor do valor esperado, da variável x, dado o evento A, caso esse integral existir. Se ele é infinito, então a gente fala que o valor esperado é infinito, ou não existe. Uma vez a gente tem o valor esperado, claro que a gente também pode ter a variância condicional e desvio padrão condicional. Pelas mesmas fórmulas, como a gente tinha, variância de x dado o evento A e o raiz quadrada de variância, o desvio padrão. Todas as propriedades de valor esperado, e claro que de variância e desvio padrão, continuam válidas. Todas aquelas que a gente considerou numa das aulas anteriores. As propriedades de valor esperado comum continuam válidas para as propriedades para o valor esperado condicional. Entre outras coisas, o valor esperado é uma função linear, quer dizer, uma combinação linear de nossa variável aleatória x é combinação linear do valor esperado dessa variável aleatória. E também para o cálculo de valor esperado de uma função de variável aleatória, basta colocar aqui em vez de x a função de x nessa integral. Mas tem umas novas expressões também
no caso de valor esperado condicional. Para derivar elas, vamos lembrar a lei de probabilidade total. Nada mais do que uma soma das probabilidades condicionais, dado uma partição do nosso espaço amostral. Se a gente reescrever isso agora em termos de função de distribuição acumulada, aí a soma vai ser bem parecida. Isso aqui eu troquei aqui a notação para a partição, então agora é o conjunto A. O conjunto dos conjuntos A enésimo é a partição. Então, fica assim a função de distribuição acumulada. É fácil, agora lembrando a definição do valor esperado, através dessa função de distribuição acumulada, escrever uma nova expressão para o valor esperado através dos valores esperados condicionais. Então, a gente passa daqui integrando, né? A gente integra x de f condicional, aí a gente passa para essa expressão aqui. E a soma vai também em todos os n's. Qual que é a propriedade principal que a gente utilizou para passar nessa fórmula? É a linearidade do integral de Stieltjes. Mais uma vez, aqui, o conjunto, a sequência dos conjuntos A enésimo é uma partição de espaço amostral E. Assim, a gente pode notar que o valor esperado, tanto condicional quanto o da variável inteira, pode ser calculado através da função de distribuição acumulada e condicional. E, através desse valor esperado, condicional ou não, a gente pode calcular as outras características de distribuição. O que isso quer dizer? Que a gente precisa saber calcular a função de distribuição acumulada e condicional. Assim, vamos prosseguir para essa parte da nossa aula. Então, primeiramente, vamos colocar a definição formal da distribuição condicional. Isso ainda não vai ser tudo, mas pelo menos o primeiro passo. Então a gente vai considerar uma variável aleatória x no espaço de probabilidade da nossa tripla, um boreliano, quer dizer um conjunto de sigma de Borel, e um evento quer dizer elemento da sigma álgebra F com probabilidade não nula. E para esses objetos, nós podemos definir então a distribuição condicional. Quer dizer, a probabilidade de x pertencer ao B, que é um boreliano, na imagem da variável aleatória, dado a condição evento A. A definição desse objeto é muito familiar, nada novo, digamos assim. Mas as consequências dessa formalização vão ser bem interessantes. Primeiramente, notamos que essa função que nós definimos é um mapeamento dos elementos da sigma álgebra para os valores dentro 1 e 0. Quer dizer, parece que é uma probabilidade. Mas ainda precisamos verificar os axiomas. Não todo mapeamento da álgebra, da sigma álgebra para 0,1, para intervalo 0,1, é uma probabilidade. Então vamos verificar os axiomas. O axioma número 1 é que o nosso objeto, a nossa função deve ser positiva. Isso é, obviamente, satisfeito, pois
a nossa definição de probabilidade condicional é um quociente das probabilidades. Então, claro que vai ser positivo uma vez cada das probabilidades é positiva. Segundo, a probabilidade no inteiro do espaço amostral, o que a gente escreve aqui como inteiro da imagem da nossa variável aleatória, deve ser igual a 1. E isso é verdade, justamente porque a interseção desses dois conjuntos é simplesmente o conjunto A. Finalmente, nós precisamos provar que esse nosso objeto construído é aditivo. Quer dizer que a probabilidade de uma união dos eventos disjuntos, que nesse caso são elementos de álgebra de Borel, é dado pela soma das probabilidades. Isso pode ser mesmo verificado lembrando dois fatos da teoria dos conjuntos. Primeiramente, a gente pode notar que o conjunto que é agora de sigma álgebra, que x pertence à união infinita de todos os b's, é na verdade uma união infinita dos eventos desse tipo. Cada um deles está dentro de f, de novo, como x é uma variável aleatória. De outro lado, nós também podemos notar que a interseção de dois elementos da sigma álgebra, de novo, esse é um elemento de sigma álgebra e A é o elemento de sigma álgebra, pode ser escrito como união das interseções. Aí, lembrando as propriedades das probabilidades entrando na definição de probabilidade condicional, nós podemos concluir que o objeto construído é mesmo uma probabilidade, uma função de probabilidade. Agora nós podemos definir a função de distribuição acumulada, condicional, de x dado A. Isso é, claramente, lembrando todas as nossas considerações anteriores, é a probabilidade condicional de variável x sendo menor ou igual ao parâmetro, o argumento dessa função, dado o evento A. Por enquanto está tudo bem, nada novo. Agora vamos passar de considerar um evento A aleatório, qualquer, para um evento A, condição A, em termos de uma outra variável. Que nos vai interessar. A gente vai ter duas variáveis aleatórias, x e y. Esse evento, claro, que vai ser também definido como x está dentro de um boreliano. Como a gente descreve sempre os nossos eventos para variáveis aleatórias. Se acontece que nossa variável aleatória, nova, segunda, é discreta, quer dizer, o evento A vai ser tipo y igual a y1 ou y2, etc. Alguns valores discretos. Nesse caso, nós podemos reescrever tudo que a gente tinha até agora em termos das probabilidades condicionais x está dentro de b, dado y é igual a um valor específico. Y késimo, nesse caso. O que eu quero dizer é que, por exemplo, nesse caso, a lei de probabilidade total para x vai ter essa forma. A gente vai ter uma expansão de probabilidade total, de lei de probabilidade total, de x está dentro do evento b, em todas as possíveis valores de y. E o conjunto de todos esses possíveis valores vai constituir uma partição do evento amostral para y, dado que y é discreto. Da mesma forma, a função de distribuição acumulada
vai ser escrita através das funções de distribuição acumulada condicionais, como soma em todos os valores possíveis de y. E, finalmente, como a gente tinha feito no caso geral, nesse caso também, claro que a gente vai reescrever, vai poder reescrever o valor esperado de x em termos de valores esperados condicionais. Para a variável aleatória discreta, tudo isso não contradiz nada da nossa intuição que a gente já obteve. Porém, acontece que isso tudo é válido também para o caso de variável aleatória contínua, y. Estou falando de y. Pode parecer estranho, mas esse objeto, probabilidade condicional de x está dentro de um booleano dado outra variável y tem um valor específico y minúsculo, faz sentido também para a variável y contínua. E vou lembrar vocês que nesse caso, essa probabilidade aqui é zero. Quer dizer, esse evento é impossível. A probabilidade desse evento é zero. Ainda assim, como condição, esse evento faz sentido. Você pode condicionar os seus processos aleatórios por um evento que formalmente tem a probabilidade nula. E isso que contradiz um pouquinho, eu acho, a nossa intuição de probabilidades. Mas claro que a gente não consegue utilizar a definição anterior. Porque nesse caso vai ter um evento com probabilidade nula e esse quociente não existe. Então a gente tem que desenvolver uma outra definição. Então vamos considerar duas variáveis aleatórias x e y, de novo no espaço de probabilidade da nossa tripla, um booleano b e um valor real y. A gente está conversando agora, só para citar as coisas, sobre as variáveis aleatórias unidimensionais, não vetores. Então, para esses objetos, nós podemos definir a probabilidade condicional da seguinte maneira. A gente vai definir ela como um limite. X está de probabilidade condicional, x está dentro de b e y está dentro de um intervalo. Pode acontecer também que para um certo valor de delta, essa probabilidade aqui é nula. Isso ninguém proíbe. Neste caso, a gente vai definir a probabilidade condicional simplesmente como probabilidade de x estar dentro de b. Nada mais do que isso. Através dessa definição de distribuição condicional, claro que a gente pode, de novo, definir a função de distribuição acumulada. Essa definição aqui é construtiva. O que você fala de construtiva? Ela dá uma instrução de como criar esse objeto. Tem que calcular um tal limite. O problema é que nos casos práticos, esse processo vai ser meio que impossível. Quer dizer, no caso geral. Alguns casos vai ser possível, mas em geral não é possível. Portanto, essa definição não se usa muito. Consideração dos limites é uma coisa bastante complicada. Aconteceu que o pessoal desenvolveu uma outra definição, que já não é para probabilidade condicional, mas diretamente para a função de distribuição acumulada. Continuando a considerar as duas variáveis aleatórias no mesmo espaço de probabilidade, duas variáveis, quer dizer, tendo uma distribuição acumulada conjunta, nós definimos a função de distribuição acumulada condicional como solução dessa equação. Essa expressão aqui, essa integral, pode ser interpretada como uma equação. Nessa equação, isso aqui vai ser o enunciado. A gente tem a função de distribuição conjunta
no enunciado, através dela, a gente consiga construir a função de distribuição acumulada marginal pela integral, a gente também sabe como se faz isso, e então esses dois objetos são enunciados. E a incógnita é essa função aqui, a função condicional. Então, é uma equação integral, onde a incógnita está dentro da integração, mas ainda assim é uma equação que, pelo menos em teoria, a gente pode resolver. O problema, é claro, que essa definição não indica caminho nenhum de construção explícita desse objeto aqui. Tem que resolver uma equação integral, uma tarefa que, no caso geral, é impossível. Porém, o importante dessa definição é que através dela dá para provar que essa equação tem uma solução. Dá para provar que a solução exista. E isso é muito mais fácil com essa definição do que com a definição anterior com o limite. Claro que a gente não vai entrar em detalhes de tais demonstrações. O problema agora é que precisa provar que as duas definições dão a mesma coisa. E, de novo, sem prova, a gente vai acreditar que as duas definições são equivalentes. Definição 1 e definição 2 definem coisas diferentes. Uma é a probabilidade condicional e outra é a função de distribuição acumulada. Mas a gente tem, claramente, a gente sabe a relação entre essas duas coisas. E, a princípio, dá para provar que as definições são equivalentes. Agora, eu acabei dizendo que a definição 1 dá um caminho para cálculo da integral, mas esse caminho é complicado. E também acabei dizendo que a definição 2 não dá caminho nenhum de construção de função de distribuição acumulada condicional. E justamente isso que a gente precisa para cálculo de valor esperado condicional e outras características de distribuição condicional. Então, como fazer? Acontece que tem 3 casos específicos quando a construção desse objeto, probabilidade condicional ou distribuição acumulada condicional, pode ser feito com certa facilidade. O primeiro caso é quando o nosso condicionador é uma variável discreta. Quer dizer, a gente condiciona com uma variável discreta. Nesse caso, nós podemos definir a probabilidade condicional de x estar dentro de b, dado y tem um valor específico, como uma fração, aquela mesma que a gente tinha utilizado no caso geral. Essa fração a gente utiliza quando a probabilidade desse valor pontual é positiva e nós definimos a probabilidade condicional assim quando essa probabilidade é nula. E isso a gente utilizou no cálculo de um dos exemplos nas notas da aula. O segundo caso, quando o cálculo de distribuição à probabilidade condicional é fácil, é um caso óbvio quando as nossas variáveis são independentes. Nesse caso, pela definição da independência, a probabilidade condicional não depende da segunda variável. Aqui não tem y. Sem y. Portanto, claro que o cálculo das coisas condicionais só faz. Simplesmente não tem nenhuma dependência. O terceiro caso, um pouco mais importante e interessante do que esse caso das variáveis independentes, é o caso das variáveis que possuem uma densidade conjunta. Quer dizer, as variáveis contínuas conjuntamente distribuídas. Nesse caso, a definição vem através de uma integral, onde esse objeto
vai ser definido como uma fração entre a densidade conjunta dividida por densidade marginal. Então, são esses três casos quando a gente consiga facilmente deduzir a distribuição condicional, e esses casos que a gente vai estudar nos nossos exemplos. Agora, voltamos para a esperança condicional, porque tudo isso foi para entender como calcular as esperanças, não em si. Então, nós podemos agora definir a esperança condicional dado um valor pontual da variável condicionador. O que nós podemos notar agora sobre essa esperança condicional de x, dado y tem um valor específico, um valor pontual? Nós podemos notar que é uma função de variável aleatória y. Esse objeto tem valores diferentes para y. Assim, é uma função de variável aleatória, portanto, uma variável aleatória em si. E ela é uma variável aleatória no mesmo espaço de probabilidade. Portanto, nós podemos formular um teorema bastante interessante para duas variáveis aleatórias no mesmo espaço de probabilidade. Então, nós podemos provar que o valor esperado da variável aleatória x pode ser escrito como valor esperado de uma outra variável aleatória que é valor esperado condicional. Claro que tudo isso se aplica quando todos os valores esperados existem. No outro caso, a gente fala que o valor esperado é infinito, ou não existe. Então, mais uma vez, isso é uma variável aleatória, por sendo uma função de variável aleatória. E dá para calcular o valor esperado dela. E o valor esperado dela é o valor esperado de x. Precisa notar, para entender melhor o que está acontecendo, que esse objeto aqui, dessa nova variável aleatória, que é função de variável aleatória y, é dado dessa forma. Isso a gente escreve como função de valor de y, pelas propriedades de valor esperado, e isso é a distribuição da nossa variável aleatória y. Isso justamente o valor esperado de g de y. Isso aqui, nesse caso, a função g de y é o valor esperado de outra variável x, dado a y, tem esse valor, y minúsculo. Por alguma razão eu escrevi aqui z, mas vamos chamar tudo isso de g. Então, isso para hoje. Tem alguns exemplos, como sempre, nas notas de aula. Por favor, trabalhem com eles e fazem tarefas de casa. Bom final de semana.